18 Bosmeri e um antigo funcionário sênior Cyrodiilic de uma comissão de construção imperial caminharam pela selva em direção ao oeste, do rio Shilo até a antiga vila de Vindisi. Para Decumuz Scott, a selva era um terreno hostil e desconhecido. As enormes árvores vermiculadas enchiam a manhã brilhante de escuridão e pareciam nada mais do que garras agarradoras, empenhadas em impedir seu progresso. Até mesmo as folhas das plantas baixas tremiam com energia malévola. O que era pior, ele não estava sozinho em sua ansiedade. Seus companheiros de viagem, os nativos que sobreviveram aos ataques Kaji nas vilas de Grenos e Atai, tinham rostos de medo indisfarçável. Havia algo senciente na selva, e não apenas os espíritos indígenas loucos, mas benevolentes. Em sua visão periférica, Scott podia ver as sombras dos Khajiit seguindo os refugiados, pulando de árvore em árvore. Quando ele se virou para encará-los, as formas ágeis desapareceram na escuridão como se nunca tivessem estado lá. Mas ele sabia que os tinha visto, e os Bosmeri também os viram, e aceleraram o passo. Depois de 18 horas, picados em carne viva por insetos, arranhados por 1000 espinhos, eles emergiram em uma clareira no vale. Era noite, mas uma fileira de tochas acesas os saudou, iluminando as tendas de couro forjado e as pedras misturadas do vilarejo de Vindisi. No final do vale, as tochas marcavam um local sagrado, um caramanchão retorcido de árvores pressionadas juntas para formar um templo. Sem dizer nada, os Bosmeri caminharam pela arcada de tochas em direção às árvores. Scott os seguiu. Quando chegaram à massa sólida de madeira viva com apenas um portal aberto, Scott pôde ver uma luz azul fraca brilhando lá dentro. Um gemido baixo e sonoro de 100 vozes ecoou lá dentro. A donzela Bosmeri que ele estava seguindo estendeu a mão, parando-o. Você não entende, mas nenhum estranho, nem mesmo um amigo pode entrar, ela disse. Este é um lugar sagrado. Scott assentiu e observou os refugiados marcharem para dentro do templo, de cabeça baixa. Suas vozes se juntaram às de dentro. Quando o último elfo da floresta entrou, Scott voltou sua atenção para a vila. Deve haver comida em algum lugar. Um fio de fumaça e um leve cheiro de veado assado além da luz da tocha o guiaram. Eles eram 5 Cyrodiils, 2 Bretons e um Nord. O grupo se reuniu em volta de uma fogueira de pedras brancas brilhantes, puxando tiras fumegantes de carne do cadáver de um grande veado. Com a aproximação de Scott, eles se levantaram, todos menos o Nord que estava distraído com seu pedaço de carne animal. Boa noite, desculpe interromper, mas eu estava pensando se eu poderia comer alguma coisa. Receio estar com muita fome, depois de caminhar o dia todo com alguns refugiados de Grenos e Atai. Eles o convidaram para sentar e comer e se apresentaram. Então a guerra voltou, ao que parece, disse Scott amigavelmente. Melhor coisa para esses efeminados preguiçosos, respondeu o Nord entre mordidas. Eu nunca vi uma cultura tão preguiçosa. Agora eles têm os Khajiit atacando-os em terra, e os altos elfos no mar. Se há alguma província que merece um pouco de sofrimento, é a maldita Valenvood. Não vejo como eles são tão ofensivos com você, riu um dos bretões. Eles são ladrões congênitos, ainda piores que os Khajiit porque são tão abençoados e mansos em sua agressão. O Nord cuspiu um pedaço de gordura que chiou nas pedras quentes do fogo. Eles espalharam suas florestas em território que não lhes pertence, infiltrando-se lentamente em seus vizinhos, e ficam confusos quando Elsveir os empurra de volta. Eles são todos vilões da pior ordem. O que você está fazendo aqui? Perguntou Scott. Sou um diplomata da corte de Geena, murmurou o Nord, retornando à sua comida. E você, o que está fazendo aqui? Perguntou um dos Cyrodiils. Eu trabalho para a comissão de construção de Lord Atreus na cidade imperial, disse Scott. Um dos meus antigos colegas sugeriu que eu fosse até Valenvood. Ele disse que a guerra havia acabado, e eu poderia contratar um grande negócio para minha empresa reconstruindo o que foi perdido. Um desastre após o outro, e eu perdi todo o meu dinheiro, estou no meio de uma reacendendo de guerra, e não consigo encontrar meu antigo colega. Seu antigo colega, murmurou outro dos Cyrodiils, que se apresentou como Reglius. Ele não se chamava por acaso Liod Jurus, não é? Você o conhece. Ele me atraiu para Valenvood quase nas mesmas circunstâncias, sorriu Reglius, severamente. Eu trabalhei para o concorrente do seu empregador, os homens de Lord Vanek, onde Liod Jurus também trabalhou anteriormente. Ele me escreveu,
pedindo que eu representasse uma comissão de construção imperial e contratasse algumas construções pós-guerra. Eu tinha acabado de ser dispensado do meu emprego, e pensei que se eu trouxesse algum novo negócio, eu poderia ter meu emprego de volta. Juruz e eu nos encontramos em Atay, e ele disse que iria marcar uma reunião muito lucrativa com o Sylvenar. Scott ficou surpreso. Onde ele está agora? Não sou teólogo, então não posso dizer. Reglius deu de ombros. Ele está morto. Quando os Khajiit atacaram Atay, eles começaram incendiando o porto onde Juruz estava preparando seu barco. Ou, eu deveria dizer, meu barco, já que ele foi comprado com o ouro que eu trouxe. Quando percebemos o que estava acontecendo o suficiente para fugir, tudo perto da água era cinzas. Os Khajiit podem ser animais, mas eles sabem como organizar um ataque. Acho que eles nos seguiram pela selva até Vindisi, disse Scott nervosamente. Definitivamente havia um grupo de alguma coisa pulando nas copas das árvores. Provavelmente um dos macacos, bufou o Nord. Nada para se preocupar. Quando chegamos a Vindisi pela primeira vez e todos os Bosmeri entraram naquela árvore, eles estavam furiosos, sussurrando algo sobre desencadear um terror antigo em seus inimigos. O bretão estremeceu, lembrando. Eles estão lá desde então, há mais de um dia e meio. Se você quer algo para ter medo, essa é a direção para olhar. O outro bretão, que era um representante da guilda dos magos de Dagerfall, estava olhando para a escuridão enquanto seu colega provinciano falava. Talvez. Mas há algo na selva também, bem na orla da vila, olhando para dentro. Mais refugiados, talvez? Perguntou Scott, tentando esconder o alarme na voz. Não, a menos que estejam viajando entre as árvores agora, sussurrou o mago. O Nord e um dos Cyrodiils pegaram uma longa lona de couro molhado e a puxaram sobre o fogo, extinguindo instantaneamente sem nem mesmo um chiado. Agora Scott podia ver os intrusos, seus olhos amarelos elípticos e longas lâminas cruéis captando a luz da tocha. Ele congelou de medo, rezando para que ele também não fosse tão visível para eles. Ele sentiu algo bater em suas costas e engasgou. A voz de Reglius sibilou lá de cima. Fique quieto pelo bem de Mara e suba aqui. Scott agarrou a videira dupla nodosa que pendia de uma árvore alta na beira da fogueira apagada. Ele subiu nela o mais rápido que pôde, prendendo a respiração para que nenhum grunhido de esforço escapasse dele. No topo da videira, bem acima da vila, havia um ninho abandonado de um grande pássaro em um galho em forma de tridente. Assim que Scott se puxou para a palha macia e perfumada, Reglius puxou a videira. Não havia mais ninguém lá, e quando Scott olhou para baixo, não conseguiu ver ninguém abaixo. Ninguém, exceto os Khajiit, movendo-se lentamente em direção ao brilho da árvore do templo. Obrigado, sussurrou Scott, profundamente tocado por um competidor tê-lo ajudado. Ele se virou para longe da vila e viu que os galhos mais altos da árvore roçavam as paredes de pedra cobertas de musgo que cercavam o vale abaixo. Como você é escalador? Você está louco, disse Reglius baixinho. Deveríamos ficar aqui até eles irem embora. Se eles queimarem Vindisi como fizeram com Ata e Grenos, teremos certeza absoluta, como se estivéssemos no chão. Scott começou a lenta e cuidadosa escalada na árvore, testando cada galho. Você consegue ver o que eles estão fazendo? Eu não consigo dizer direito. Reglius olhou para a escuridão. Eles estão na frente do templo. Eu acho que eles também têm. Parece que longas cordas, saindo atrás deles, para dentro da passagem. Scott rastejou até o galho mais forte que apontava para a face molhada e rochosa do penhasco. Não foi um salto muito longe. Tão perto, na verdade, que ele conseguia sentir o cheiro da umidade e o frescor da pedra. Mas foi um salto, mesmo assim, e em sua história como escriturário, ele nunca havia saltado de uma árvore a 100 pés do chão para uma rocha íngreme. Ele imaginou em sua mente as sombras que o perseguiram pela selva das alturas acima. Como suas pernas se enrolaram para saltar, como seus braços estalaram para frente em um movimento fluido e elegante para agarrar. Ele saltou. Suas mãos lutaram por pedras, mas longas e grossas cordas de musgo eram mais acessíveis. Ele segurou firme, mas quando tentou plantar os pés para frente, eles escorregaram para o céu. Por alguns segundos, ele se viu de cabeça para baixo antes de conseguir se puxar para uma posição mais convencional. Havia uma saliência estreita projetando-se do penhasco, onde ele podia ficar de pé e finalmente expirar. Reglius! 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 Scott não ousou gritar.
Em um minuto, houve um tremor de galhos, e o homem de Lord Vanek surgiu. Primeiro sua mochila, depois sua cabeça, depois o resto dele. Scott começou a sussurrar algo, mas Reglius balançou a cabeça violentamente e apontou para baixo. Um dos Khajiit estava na base da árvore, espiando os restos da fogueira. Reglius tentou desajeitadamente se equilibrar no galho, mas por mais forte que fosse, era extremamente difícil com apenas uma mão livre. Scott colocou as palmas das mãos em concha e então apontou para a bolsa. Parecia doer para Reglius soltá-la de seu alcance, mas ele cedeu e a jogou para Scott. Havia um pequeno buraco quase invisível na bolsa, e quando Scott o pegou, uma única moeda de ouro caiu. Ela tilintou enquanto quicava contra a parede de pedra na descida, um som alto e suave que parecia o alarme mais alto que Scott já tinha ouvido. Então muitas coisas aconteceram muito rapidamente. O Katai-Hat na base da árvore olhou para cima e soltou um alto gemido. Os outros Khajiit seguiram em coro, enquanto o gato abaixo se agachava e então saltava para os galhos mais baixos. Reglius o viu abaixo dele, subindo com destreza impossível, e entrou em pânico. Antes mesmo de pular, Scott percebeu que ele iria cair. Com um grito, Reglius, o escriturário, caiu no chão, quebrando o pescoço com o impacto. Um clarão de fogo branco irrompeu de cada fenda do templo, e o gemido da oração Bosmeri se transformou em algo terrível e sobrenatural. O Katai-Hat que escalava parou e olhou fixamente. Kego! Ele suspirou. A caçada selvagem. Era como se uma fenda na realidade tivesse se aberto. Uma enxurrada de bestas horríveis, sapos com tentáculos, insetos de armadura e espinha, serpentes gelatinosas, seres vaporosos com rosto de deuses, todos saíram da grande árvore oca, cegos de fúria. Eles rasgaram os Khajiit em frente ao templo em pedaços. Todos os outros gatos fugiram para a selva, mas, ao fazê-lo, começaram a puxar as cordas que carregavam. Em poucos segundos, toda a vila de Vindizi estava fervendo com as aparições lunáticas da caçada selvagem. Acima da horda balbuciante, latindo e uivando, Scott ouviu os Cyrodiils escondidos gritarem enquanto eram devorados. O Nord também foi encontrado e comido, e ambos os bretões. O mago se tornou invisível, mas o enxame não confiou na visão deles. A árvore em que o Katai-Hat estava começou a balançar e balançar com a violência impossível abaixo dela. Scott olhou para os olhos amedrontados do Khajiit e estendeu um dos cordões de musgo. O rosto do gato mostrou sua gratidão lamentável enquanto ele saltava para a videira. Ele não teve tempo de substituir completamente aquela expressão quando Scott puxou a corda para trás e a viu cair. A caçada consumiu até o osso antes que ela atingisse o chão. O próprio salto de Scott para o próximo afloramento de rocha foi imensuravelmente mais bem-sucedido. De lá, ele se puxou para o topo do penhasco e conseguiu olhar para baixo, para o caos que havia sido a vila de Vindizi. A massa da caçada havia crescido e começado a se espalhar pela passagem para fora do vale, perseguindo os Khajiit em fuga. Foi então que a loucura realmente começou. À luz das luas, da posição vantajosa de Scott, ele podia ver onde os Khajiit tinham amarrado suas cordas. Com um estrondo estrondoso, uma avalanche de pedras caiu sobre a passagem. Quando a poeira baixou, ele viu que o vale tinha sido selado. A caçada selvagem não tinha para onde se virar, a não ser para si mesma. Scott virou a cabeça, incapaz de suportar olhar para a orgia canibalística. A selva noturna estava diante dele, uma teia de madeira. Ele pendurou a mochila de Reglius sobre o ombro e entrou.